Alô você, tudo bem? Sou o professor Jefferson, seu professor de Química do canal Exenem. Seja muito bem-vindo, roda a vinheta! Bem, gente, hoje nós vamos falar das principais diferenças entre orgânico e inorgânico e a hibridação do carbono. Então, aula imperdível, tá, gente? Fica aí com a gente, seja também você um ex-aluno. Então, hoje eu vou falar sobre esse tema e detalhe, vou começar falando de orgânicos e inorgânicos, né? A diferença entre orgânico e inorgânico. Primeiro, quanto à presença de carbono. O composto orgânico sempre tem carbono na sua constituição. O inorgânico pode ou não ter carbono na sua constituição. Quer ver? Observe aí, olha, o carbonato de cálcio, você está vendo ele? Ele tem carbono na constituição, mas é um sal inorgânico. Dióxido de carbono tem carbono na sua constituição, mas é um óxido inorgânico. E o ácido cianídrico é um ácido inorgânico. Ele tem carbono na sua constituição, mas é inorgânico. Então, os compostos orgânicos sempre têm carbono. Quem descobriu isso foi Lavoisier, lembra? Todo composto orgânico tem carbono na sua constituição. O carbono é o tijolo elementar da química orgânica. Enquanto que os inorgânicos podem ou não ter carbono. Quanto à composição elementar, bem, os compostos orgânicos, eles são formadores das biomoléculas, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, DNA, RNA, enfim, tá? Das moléculas que estão presentes nos organismos vivos. São chamados elementos que compõem essas moléculas, são chamados de organogênios, formadores da vida. Os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e ainda tem o fósforo e o enxofre. Eu costumo chamar isso, gente, de CHOMPs. Tá? CHOMPs. Olha aí, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá bom? Fica ligado. Já a composição dos compostos inorgânicos é bem variável. Quanto à solubilidade em água, gente, a cadeia carbônica é apolar. Então ela é insolúvel em água. Então, olha, nós somos feitos de quê? De carbono. E a gente não se solubiliza na água quando a gente toma um banho, por exemplo. Por quê? Porque a cadeia carbônica é apolar, tá joia? Então ela não é solúvel da água, que é polar. Lembra daquela regrinha? Semelhante dissolve semelhante? Polar dissolve polar, polar dissolve apolar? Pois é. Então, como a água é polar e a cadeia carbônica é apolar, então a maioria dos compostos orgânicos são insolúveis em água. Mas existem compostos orgânicos solúveis em água, desde que eles tenham a presença de grupos hidrofílicos, né, que tenham afinidade com a água, que possam fazer ligações de hidrogênio com a água. É o caso dos álcoois, é o caso dos ácidos carboxílicos com cadeia carbônica pequena, é o caso, por exemplo, das aminas, tá? Então, tome muito cuidado. Nem todo composto orgânico é insolúvel em água. Como também nem todo composto inorgânico será solúvel em água. Existem compostos inorgânicos que não irão se solubilizar em água. Perfeito? Quanto à condutividade elétrica, geralmente os compostos orgânicos não conduzem corrente elétrica, com exceção de quem? Dos ácidos inorgânicos, que vão conduzir corrente elétrica, dos sais orgânicos, que vão conduzir corrente elétrica quando em solução aquosa. Tudo bem? Já os compostos inorgânicos geralmente conduzem corrente elétrica. É o caso dos compostos iônicos em solução aquosa ou no estado fundido, tá? É o caso dos metais que conduzem corrente elétrica, perfeito? Quanto à isomeria. A isomeria é o fenômeno pelo qual compostos diferentes apresentam a mesma forma molecular e vai ser objeto do nosso estudo. Isso é muito comum na química orgânica. Vamos ver, vamos observar. Olha, com a fórmula C4H8, para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Olha quantas substâncias diferentes eu tenho. Eu tenho essa substância que é o but-1-eno, eu tenho o but-2-eno, eu tenho o ciclobutano, eu tenho o metilciclopropano e tenho o metilpropeno, com a mesma forma molecular ou a quantidade de substâncias que eu tenho diferentes. Esse é o fenômeno da isomeria, vai ser objeto do estudo da orgânica. Já esse fenômeno é muito incomum na inorgânica. Quanto à polimeria. O que são polímeros? São macromoléculas formadas a partir da união de moléculas menores que a gente chama de unidades monoméricas. Tá? Por exemplo, as proteínas, polímeros de aminoácidos. Os polissacarídeos são polímeros de carboidratos, né? De monossacarídeos. Então, detalhe, DNA, polímeros de nucleotídeos. Então, você percebe aí, né, os polímeros naturais. E eu ainda tenho os sintéticos.
Por exemplo, exemplo de polímeros sintéticos, sacolas plásticas. São polímeros de etileno, né? No caso é o polietileno. Perfeito? Então isso é um objeto de estudo também da química orgânica. Vai ser um capítulo especial só para falar de polímeros. E o Enem aborda muito, tanto isomeria quanto polímeros, tá? E vai ser objeto do nosso estudo. Quanto à resistência ao calor? É baixa nos orgânicos e é mais elevada nos inorgânicos. Quanto ao número de compostos? Gente, existe um postulado, que a gente vai ver mais na frente, chamado postulados de Kekulé. O terceiro postulado de Kekulé é chamado postulado do encadeamento, que diz que o carbono é capaz de formar longas cadeias estáveis. E o fato do carbono poder formar longas cadeias estáveis faz com que o número de compostos orgânicos seja muito mais numeroso do que os inorgânicos. Tá bom? Quanto à inflamabilidade, os compostos orgânicos são muito inflamáveis. Exemplo disso, você tem, por exemplo, a gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, que vem do petróleo, né? Então é um composto, uma mistura de compostos orgânicos, a gasolina. E a gasolina é muito inflamável, não é verdade? Então os compostos orgânicos geralmente são muito inflamáveis. Já os inorgânicos têm uma baixa inflamabilidade. Quanto à velocidade das reações? Os orgânicos, gente, eu tenho o maior número de ligações nele a serem rompidas e a serem formadas. Logo, as velocidades de suas reações serão mais lentas, quando comparada às reações inorgânicas. Tudo bem? Agora, observe essa teoria, é chamada teoria do contato, de Lebel-Van Hoff. Ele diz que o carbono ocupa o centro de um tetraedro regular. Então, o carbono, ele é espacial, seu modelo. E o ângulo aqui, ó, entre as ligações são ângulos de 109 graus e 28 minutos, quando ele só faz ligação simples. Aí, cuidado, olha a molécula aí do metano, CH4. Você está percebendo que aqui eu estou representando no plano, mas na verdade essa representação é espacial. Essa molécula é uma molécula tetraédrica, tá? É uma molécula tetraédrica. E nesse tetraedro, o carbono ocupa o centro do tetraedro regular. E os hidrogênios estão no vértice do tetraedro. O ângulo entre os ligantes serão ângulos de 109 graus e 28 minutos. Quando o carbono só faz ligação simples, esse é um ângulo estável para o carbono. Agora observe a molécula do etano. Agora você está vendo que eu tenho um carbono aqui, que está fazendo só ligação simples, e eu tenho outro carbono aqui que está fazendo só ligação simples. E observe que existe uma ligação simples entre esses átomos de carbono. De acordo com essa teoria de Lebel-Van Hoff, quando os carbonos estão unidos através de uma ligação simples, os tetraedros regulares de cada carbono estarão unidos pelo mesmo vértice. Ah, professor, olha que legal isso, né? Agora, se eu tiver uma ligação dupla entre átomos de carbono, esses tetraedros estarão unidos pela mesma aresta, tá, gente? Pela mesma aresta. E se eu tiver uma ligação tripla entre carbonos, como essa aqui que você está vendo, então os tetraedros estarão unidos pela mesma face. Ah, então ligação simples, os tetraedros estão unidos pelo mesmo vértice. Na ligação dupla, os tetraedros estão unidos pela mesma aresta. E na ligação tripla, os tetraedros estão unidos pela mesma face. Olha agora os postulados de Kekulé, gente. Então nós temos aí o primeiro postulado de Kekulé, que é o postulado da tetravalência. O carbono é tetravalente, ele tem 4 valências. O segundo postulado diz que essas valências são equivalentes e coplanares. O que quer dizer equivalentes? Preste atenção esse segundo postulado aqui. Imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho a molécula do CH3Cl, tá? Aí, detalhe, eu vou representar aqui essa molécula, a fórmula estrutural dela. Eu tenho 4 maneiras idênticas de representar essa molécula. Então, eu posso botar aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Posso colocar aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí eu posso colocar hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e deixo essa ligação para o cloro, né? E ainda posso fazer assim, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Agora vamos botar o átomo de cloro. Então eu poderia representar o cloro aqui embaixo. Poderia representar ele aqui à direita. À direita aqui. Poderia, vamos representar ele embaixo aqui. Vou apagar aqui com a borrachinha, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Ainda poderia pegar, botar o hidrogênio aqui, ó. Representar ele aqui embaixo. E poderia representar ele à esquerda, né, ó. Que eu não representei ainda. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó.
Vou tirar esse hidrogênio e botar um cloro lá, tá? Então, observe, ó. Ah, professor, você está fazendo várias maneiras diferentes, colocando cloro, mas tudo isso é a mesma coisa. Exatamente, ó, gente. Então, CH3Cl, 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 CH3Cl. Representam a mesma estrutura. Então, é porque as valências são equivalentes. Qualquer posição do cloro, a valência é a mesma. Ah, é o segundo postulado de Kekulé. E cuidado, o carbono, ele forma ligações simples. Então, ele pode formar só ligação simples. Ele pode formar dupla ligação, uma dupla e duas simples. Ele pode formar duas duplas ligações ou uma tripla e uma simples. A gente chama isso de disposições do carbono. Disposição do carbono, tá? Olha aí, o carbono é anfótero. O que quer dizer isso? Que ele se liga tanto a elementos eletropositivos como a elementos eletronegativos. O carbono é muito versátil, tá? E existe o terceiro postulado, que para mim é o mais importante, para a Kekulé também, para a química orgânica de um modo geral ele é muito importante, que é o postulado do encadeamento. E diz que o carbono é capaz de formar longas cadeias estáveis. Então, os postulados de Kekulé, tá? Ó, o acentozinho é aqui, tá bom? Então, o terceiro postulado de Kekulé é o postulado do encadeamento, que diz que o carbono é capaz de formar longas cadeias estáveis. Então, olha, as cadeias carbônicas são o quê? São cadeias longas e estáveis. Existe algum outro elemento capaz de formar cadeias estáveis? Existe, tá, gente? O silício. Mas essas cadeias não são tão estáveis quanto as cadeias carbônicas. Passando. Olha, vamos falar da hibridação do carbono. O que é hibridação? Hibridizar. Na verdade, a hibridação é a mistura de orbitais, tá? De orbitais que apresentam elétrons desemparelhados no mesmo nível de energia, ou seja, na mesma camada. Observe, se eu pegar o carbono e fizer a distribuição dele, fica 1s2, 2s2, 2p2. Tá vendo aí? Então tá aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Tá tendo um orbital vazio aqui do tipo P, né? Esse é o estado normal, ou fundamental. Ou fundamental. Mas, gente, eu posso pegar um elétron do nível anterior e promover ele para esse orbital vazio. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Uma excitação. Esse é o estado ativado ou excitado. Excitado. O que pode promover uma excitação? Uma descarga elétrica, uma energia radiante, tá? Esse elétron pode sair de um nível menos energético e ir para um subnível mais energético. Sai de um subnível menos energético e vai para um subnível mais energético. Observe que agora esses quatro orbitais, eles estão desemparelhados e são do mesmo nível de energia, ou seja, da mesma camada. Orbitais desemparelhados de um mesmo nível podem sofrer hibridação. O que é isso então? Eles vão se misturar. Então eu vou pegar um orbital S desemparelhado, com outro orbital P desemparelhado, com outro orbital P desemparelhado, com outro orbital P desemparelhado. S mais P mais P mais P dá sp3. Nesse caso, tá, específico, o carbono só está fazendo ligação simples. Ele faz 4 compartilhamentos. Quando eu tiro um dos orbitais P para fazer uma ligação chamada de ligação π e deixo os outros orbitais para fazer ligação sigma, eu vou ter S mais P, vai dar sp2. Nesse caso, o carbono está fazendo uma dupla ligação. Ah, professor, então, quando o carbono faz dupla, a hibridação dele é qual? sp2. Quando o carbono deixa 2 orbitais P para fazer ligação π, nesse caso, o carbono está fazendo 2 duplas ligações, ou ele está fazendo uma tripla ligação. Nesse caso, a hibridação dele é sp. Moral da história. Carbono que só faz ligação simples, qual é a hibridação dele? sp3. Carbono com uma dupla, qual é a hibridação dele? sp2. Carbono com 2 duplas ou uma tripla, qual é a hibridação dele? sp. Perfeito? Ah, vamos fazer uma revisão agora sobre tudo isso que a gente acabou de ver? Então, primeiro, disposições do carbono. O carbono, ele pode ter só ligação simples, né? Ó. Ele pode ter uma dupla e 2 simples. Ele pode ter 2 duplas ligações, ou ele pode ter uma tripla e uma simples. Hibridação. Carbono que só faz ligação simples tem hibridação sp3. Carbono que faz uma dupla tem hibridação
sp2. Carbono que faz duas duplas ou uma tripla tem hibridação? sp. Ah, professor, bem fácil. Bem, gente, cada carbono desse tem uma geometria. Olha aqui, quando o carbono só faz ligação simples, ele é um carbono tetraédrico. Ah, professor, é verdade. Ângulos de 109 graus, 28 minutos. Olha aqui o ângulo entre as ligações. Quando o carbono faz uma dupla, ele é chamado de trigonal plano. Trigonal plano. Trigonal, né? Trigonal plano. Ângulo entre os ligantes, 120 graus. Então, os ângulos aqui vão ser ângulos de 120. Quando o carbono faz duas duplas ou uma tripla ligação, ele é chamado de linear. Tá? Linear. Ângulo entre os ligantes, ó. Esse ângulo aqui são ângulos de 180 graus. Ah, professor, tranquilo, ó. 180, 180. Então, recapitulando, carbono que só faz ligação simples, tem hibridação sp3, é chamado de tetraédrico e tem ângulo entre os ligantes de 109 graus, 28 minutos. Carbono que faz uma dupla ligação, tem hibridação sp2, é carbono trigonal plano ou trigonal e tem ângulo entre os ligantes de 120 graus. Quando o carbono faz duas duplas ou uma tripla, ele é carbono sp de hibridação, geometria linear e ângulo entre os ligantes de 180 graus. Vamos fazer duas questõezinhas agora para revisar tudo isso que a gente acabou de ver? Primeiro, nos compostos C2H2, C2H6 e C2H4, as hibridações dos átomos de carbono são. Bem, C2H2 é isso aqui, ó. É o etino, né? Etino, também chamado de acetileno. Vamos ver a estrutura dele, ó. Tem uma tripla ligação e os hidrogênios, tá vendo? Então, carbono com tripla, qual é a hibridação? sp. Qual é a hibridação aqui? Também sp. A outra estrutura é o C2H6. Ele é chamado de etano, né? Olha a estrutura do etano. Ah, então o carbono está fazendo só ligação simples. Quando o carbono só faz ligação simples, qual é a hibridação dele? Gente, é sp3, né? Isso aqui é sp3, aqui também é sp3. Beleza, estrutura do etano. E agora vamos ver a estrutura do C2H4. O C2H4 é também chamado de eteno ou etileno. Ah, olha aí, ó. Essa estrutura, eteno ou etileno. O etileno, olha aqui, ó, só tem ligação, tem uma dupla, né? Hibridação sp2 e aqui também uma dupla hibridação sp2. Então, o primeiro é sp, o segundo os carbonos são sp3 e o terceiro os carbonos são sp2. sp, sp3 e sp2, resposta letra C. Tá aí a primeira questão. Nota rapidinho. Vamos para a segunda questão. Observando a benzilmetilcetona, que apresenta a fórmula estrutural abaixo, pode-se afirmar que ela contém. Bem, gente, olha aqui, ó. Vamos ver. Cada vértice é um carbono, certo? Um carbono, aqui é um anel benzênico, né? Ó, você tá vendo esse anel aqui? Esse aqui é o benzeno. Aí mais um carbono, outro e outro carbono. Como é que seria isso aqui, essa estrutura? É mais ou menos assim, ó. Esse anelzinho aqui, esse círculo, quer dizer que eu tenho três duplas alternadas, né? Conjugadas, separadas entre si por uma única ligação simples. Isso é o mesmo que isso. Então você está vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos com dupla. Então eu tenho 7 carbonos do tipo sp2. Agora sp3, eu tenho 2 carbonos sp3. Então fica aqui a resposta. Então tenho 2 carbonos sp3, não, primeiro os sp2, 7 carbonos sp2 e 2 carbonos sp3, ficando a resposta na letra D de dado. É isso aí, gente. Um grande abraço. Seja você também um ex-aluno. Não perde as aulas desse canal maravilhoso de todos os nossos colegas professores que estão fazendo um trabalho muito bacana com vocês. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!